Oi, pessoal. Essa é a segunda parte da aula sobre a lei de Mendel e eu serei bem breve, pois na parte 2 nós vamos trabalhar apenas os conceitos dessa lei e depois eu irei fazer um vídeo apenas com resoluções de questões, né? Questões que inclusive alguns de vocês me enviaram com dúvidas e eu vou explicá-las depois em outro vídeo, né? Que será postado aqui no Classroom também. Então, assim, essa aula de agora, né, ela será apenas 2 slides, né, para que vocês entendam o conceito da lei de Mendel, né, e aí quando a gente for aplicar a lei, né, quando a gente for resolver essas questões, aí sim eu vou explicar outras coisas, né, reexplicar, né, no caso, porque eu já expliquei para vocês, mas vou reexplicar a bifurcação, o chuveirinho, o quadrado de Punnett, as contas, tudo isso, né? Tudo que envolve lei de Mendel. Na prática, no caso, né? Nos exercícios. E aí é isso, né? A segunda lei de Mendel, ela também pode ser chamada de lei da segregação independente. E nela são trabalhadas 2 ou mais características, e como essas características elas se encontram em cromossomos diferentes, né, em cromossomos que a gente chama de heterólogos, elas segregam de forma independente uma da outra. Pessoal, para vocês entenderem o que eu vou falar agora, é importante que vocês tenham em mente a fase S da intérfase, né, onde ocorre a duplicação do material genético, que eu falei com vocês na aula de divisão celular, que vocês lembrem também sobre a prófase 1, onde ocorre o crossing over, sabe? E lembrem também que quando a gente está olhando um cromossomo, a gente está vendo a fase metafásica dele, né? Porque quando a gente olha no microscópio, pra gente enxergar o cromossomo mesmo, bonitinho, direitinho, ele tem que estar na sua fase mais condensada, na sua fase mais espiralada, né? E essa fase é na metáfase da divisão celular. Então, é importante vocês terem essas 3 coisas em mente, e aí vocês tendo essas 3 coisas em mente, vocês vão entender direitinho o que eu tô falando nesse slide, né? Bom, o cromossomo azul, que está escrito Yzinho, ele é homólogo ao cromossomo rosa, que está escrito YZ, né? Nessa figura, né, eles colocaram os cromossomos homólogos de cores diferentes para mostrar para vocês que um veio do pai e o outro veio da mãe. Tipo assim, o azul, ele veio do pai e o rosa veio da mãe. Mas se vocês quiserem considerar o contrário, também pode, que o azul veio da mãe e o rosa veio do pai, tanto faz. Não faz diferença nenhuma, né? E é só por esse motivo que eles estão em cores diferentes, né? Pra mostrar que um é do paterno e o outro é materno, né? Mas eles são homólogos sim, mesmo que estejam com cores diferentes, né? No caso, o cromossomo azul, que carrega o Yzinho, ele é homólogo ao cromossomo rosa, que carrega o YZ. E o cromossomo azul, que está carregando o Rzinho, ele é homólogo ao cromossomo rosa, que está carregando o Rzão. Mas o cromossomo que carrega o Rzão, ele não é homólogo, não é homólogo ao cromossomo que carrega o Yzinho, entendeu? E se ele não é homólogo, nós vamos chamar ele de heterólogo, ok? Então, o que basicamente essa lei de Mendel nos diz é que as características, né, que Mendel estava analisando são características que estão localizadas em cromossomos diferentes, ou seja, em cromossomos que não são homólogos, né? Ou seja, cromossomos heterólogos, correto? E que, como elas não estão localizadas no mesmo cromossomo, e sim em cromossomos diferentes, elas irão separar de maneira independente durante a meiose. Por isso que é segregação independente, porque os fatores, né, no caso os alelos, eles vão segregar de forma independente
durante a produção dos gametas, ok? É isso que essa imagem está mostrando para vocês. E é essa a relação que existe entre meiose e a segunda lei de Mendel, tá? Lembra que no vídeo anterior, quando a gente estava mostrando, né, a semelhança entre a primeira lei com a meiose, só estava aparecendo no vídeo para vocês apenas um par de cromossomos homólogos, né? Porque a gente estava trabalhando apenas com uma característica. Então a gente estava considerando que, sei lá, aquele cromossomo ali que estava aparecendo era o cromossomo 7, por exemplo, né? O do vídeo anterior, de primeira lei de Mendel. A gente estava considerando que aquele cromossomo era, por exemplo, né, um exemplo aleatório, o cromossomo 7. E aí a gente tinha dois cromossomos 7, entendeu? Um par de cromossomos 7 ali, que eram iguais. Aqui a gente está mostrando dois pares de cromossomos, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os cromossomos que estão carregando o gene Y, eles são, sei lá, o cromossomo 3, né? São o par do cromossomo 3. E o cromossomo que está carregando o gene R, né, é, por exemplo, o cromossomo 8, o par do cromossomo 8, entendeu? Então, aqui a gente tem dois pares de cromossomos homólogos, né? E aí, esses pares de cromossomos homólogos, eles são heterólogos entre eles, ok? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês acima, tá? Então, os cromossomos que estão carregando o gene Y, eles são heterólogos aos cromossomos que estão carregando o gene R, ok? São diferentes, beleza? E aí, por eles estarem localizados em cromossomos diferentes, eles vão se segregar de forma independente durante a meiose. Então, é por isso que é segregação independente, ok? E aí aqui, por exemplo, vamos supor que o gene R, ele tá simbolizando o caractere cor de ervilha. E que o gene Y, né, tá carregando, tá simbolizando o caractere, sei lá, textura. Nesse caso aqui, esse Y aí é de yellow. Então, no caso, o cromossomo que está carregando o gene Y é responsável pela cor, né? E esse R, não sei do que é. Não lembro. Acho que é para textura. Não sei, não importa, na verdade, o que está carregando o quê. O que importa é que vocês entendam que estão carregando informações diferentes, entendeu? E que são cromossomos heterólogos. Por isso, é isso que vocês precisam entender.